Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as características dos átomos. Vamos dar sequência ao assunto das nossas aulas anteriores de química e hoje vamos falar também das semelhanças atômicas. Para recordarmos, aqui nós temos o modelo atômico, onde nós temos o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, nós temos os prótons com carga elétrica positiva e os nêutrons com carga elétrica neutra. E na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons com carga elétrica negativa. Aqui nós temos algumas características do átomo que nós falamos na nossa aula anterior. Falamos do número de prótons, número de nêutrons e elétrons, o número de massa e o número atômico. Aqui na imagem ao lado, nós temos como esse átomo é representado. Então, nós temos no centro o símbolo do átomo. Na parte de cima, nós temos representado o número de massa, que corresponde a tudo que tem do seu núcleo, que seria a massa do átomo. A gente faz o cálculo de prótons mais nêutrons, então é o que nós temos dentro do núcleo. Na parte de baixo do símbolo, a gente tem representado o número atômico. Esse número atômico é a identidade do átomo e ele também corresponde ao número de prótons. Se esse átomo for estável, ele também corresponde ao número de elétrons. Para calcularmos o número de nêutrons, a gente tem uma outra fórmula, porque nós não temos esse número já pronto aqui na tabela periódica, que é o lugar de onde nós tiramos essas informações. Então, o número de nêutrons nós calculamos retirando o número de massa menos o número de prótons e conseguimos, então, o valor do número de nêutrons. Vamos analisar esses exemplos das características de alguns átomos. O primeiro exemplo é o átomo de alumínio. Então, na parte de cima do símbolo, Al, nós temos o número de massa, que é 27, e na parte de baixo do símbolo, nós temos o número atômico. Então, aqui do lado nós temos o A, que é igual a 27, que é o número de massa. O Z representa o número atômico, é 13. O P, que é o número de prótons, é igual ao número atômico. E o E também é igual ao número atômico. Então, os três são no valor de 13. A única diferença é que os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. E o número de nêutrons a gente calcula, o número de massa menos o número de prótons e obtemos o número de nêutrons, que é 14. Geralmente, o número de nêutrons ele é aproximado ao número de prótons. Aqui no outro exemplo, nós temos o urânio, onde nós temos a massa 235 e o número atômico 92. Então, nós temos aqui do lado, representando A, número de massa, igual a 235, o Z, o P e o E têm um valor de 92, porque eles são iguais, porque esse átomo é estável. E o número de nêutrons é calculado, o número de massa menos o número de prótons. Então, nêutrons é igual a 143. Vamos utilizar essa tabela, que falta algumas características desses átomos imaginários, para reforçarmos o que aprendemos até agora. Então, aqui nós vamos utilizar alguns conhecimentos, como o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Também, reforçando que o número de massa é igual a prótons mais nêutrons, que para achar o número de nêutrons, nós precisamos subtrair o número de massa menos o número de prótons. Então, aqui no primeira partícula imaginária seria o elemento A. Então, nós não temos o número atômico. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, então seria 83. Também não temos o número de massa. Então, vamos calcular que a massa é igual a prótons mais nêutrons. 83 mais 126, que é igual a 209. No segundo elemento E, nós também não temos o número atômico. E o número atômico é igual ao número de prótons, que é 55. Também não temos o número de nêutrons. Para calcular, basta subtrairmos o número de massa, que é 133, menos o número atômico, que é 55. Então, teríamos o 78 como número de nêutrons.
No elemento E, nós não temos o número de prótons. Prótons é igual ao número atômico, que é 16. Não temos também o número de massa, que seria a soma de prótons mais nêutrons, seria 16 mais 16, que é igual a 32. No elemento G, nós não temos o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons, então seria 56. Também não temos o número de nêutrons, seria o número de massa menos o número de prótons. 137 menos 56, que teríamos então 81 como número de nêutrons. E no último elemento, nós não temos o número de prótons, que é igual ao número atômico, 55, e não temos o número de massa, que seria o número de prótons mais o número de nêutrons. Seria 55 mais 82, que é igual a 137. Vamos começar então a falar das semelhanças atômicas como sequência dos nossos estudos. Então, no início do século XX, experiências com elementos químicos radioativos realizados pelo inglês Frederick Soddy e outros cientistas mostraram evidências de que um elemento químico ele pode ser constituído por uma mistura de vários átomos com o mesmo número atômico, mas com diferentes números de massa. Esses átomos foram chamados por Soddy de isótopos, porque, por pertencerem ao mesmo elemento químico, devem ocupar o mesmo lugar na classificação periódica. Veja a seguir os isótopos naturais do elemento químico magnésio e as proporções em que eles são encontrados na natureza. Aqui nós temos o elemento magnésio com os diferentes números de massa e iguais números atômicos. Lembrando que o número de massa é o valor que fica acima do símbolo atômico, que no caso aqui, o primeiro seria magnésio 24, magnésio 25, magnésio 26. E o seu número atômico é igual para todos porque corresponde ao mesmo elemento. Lembrando que o número atômico é a identidade do átomo. Se ele tem o mesmo número atômico, quer dizer que ele é o mesmo átomo. Então, o átomo de magnésio ele é um metal leve, de cor prata esbranquiçado, é o oitavo elemento mais abundante do universo e o sétimo do planeta. Ele é usado em ligas metálicas para aviões, mísseis e outros materiais leves. Tem propriedades semelhantes ao do alumínio. Ele também é utilizado como lubrificantes em cosméticos, alimentos e formulações farmacêuticas. Os isótopos, em geral, não apresentam nome próprio e são designados pelo nome do elemento químico, seguido do respectivo número de massa. O único elemento químico cujo isótopos tem nome específico é o hidrogênio, formado pelos seguintes isótopos naturais: o prótio, o deutério e o trítio, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado. O prótio tem número de massa 1, o deutério número de massa 2 e o trítio número de massa 3. Como os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas iguais, pois elas são determinadas pelo número atômico e não pelo número de massa. Já as propriedades físicas, como densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, são diferentes, pois dependem da massa do isótopo. Aqui nós temos um outro exemplo de isótopo, que é o isótopo de carbono, onde você pode observar que os seus números atômicos são iguais, que é o número 6, mas os seus números de massa são diferentes. E uma característica dos isótopos também é que eles têm o mesmo número atômico, mas eles têm diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons. Então, aqui foi calculado o número de nêutrons de cada um desses isótopos. Então, no primeiro isótopo, que é o do carbono 12, o número de nêutrons é 6. No segundo isótopo, o do carbono 13, o número de nêutrons é 7. E no terceiro isótopo, do carbono 14, o número de nêutrons é 8, demonstrando que eles são diferentes. Umas curiosidades. Os isótopos são cada vez mais utilizados em diversos ramos como a medicina.
a farmácia, a agricultura, a engenharia, entre outras. O iodo 131 se emprega para avaliar, por exemplo, a atividade da glândula tireoide, onde o isótopo se acumula. Usa-se o fósforo 32 para identificar tumores malignos, porque as células cancerosas tendem a acumular fosfatos em quantidade maior do que as células normais. Os isótopos radioativos, como o cobalto 60 e o césio 137, eles são usados no tratamento do câncer para minimizar os prejuízos causados às células vizinhas aos tumores. Aqui agora vamos falar dos isóbaros. Também existem na natureza átomos com diferentes números de prótons que apresentam o mesmo número de massa e diferentes números de nêutrons. Esses átomos são denominados isóbaros. Então, se você observar na parte de cima do símbolo atômico, nós temos o número de massa. No caso aqui, nós temos elementos imaginários onde eles possuem o mesmo número de massa e diferentes números de nêutrons. Número atômico também. O primeiro tem o número atômico 11, o segundo tem o número atômico 15. O elemento X tem número de nêutrons 9 e o elemento Z tem um número de nêutrons igual a 5. Aqui um outro exemplo de isóbaro, o cálcio e o argônio. Eles têm o valor de 40, são isóbaros, mas os seus números de prótons são diferentes. O cálcio tem número de prótons 20 e o argônio 18. Seus números de nêutrons também são diferentes. O cálcio tem número de nêutrons 20 e o argônio tem número de nêutrons 22. Vamos falar agora dos isótons, que são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Então, aqui nós temos como exemplo o átomo de magnésio e o átomo de sódio. Então, o magnésio tem número de massa 24 e o sódio número de massa 23, que é diferente. Seus números atômicos, magnésio 12 e sódio 11. Mas se calcularmos os seus números de nêutrons, que seria o número de massa menos o número de prótons, nós vamos obter os mesmos números de nêutrons. Do elemento magnésio, seria 24 menos 12, que é igual a 12 nêutrons. Do elemento sódio, seria 23 menos 11, que é igual a 12, o número de nêutrons. Um outro exemplo de isótons, o elemento boro e o berílio. No elemento boro, nós temos aqui o número de massa 11 e o número atômico 5. Então, número de massa menos o número atômico, nós temos o número de nêutrons igual a 6. No átomo de berílio, nós temos o número de massa 10 e o número atômico 4. Então, seria o número de massa menos o número atômico, seria 10 menos 4, que é igual ao número de nêutrons, que é igual a 6. Mostrando que eles têm os mesmos números de nêutrons, sendo então chamados de isótonos. Uma outra característica do átomo são os isoeletrônicos, onde eles possuem o mesmo número de elétrons. Mas nesse caso, nós temos que usar alguns conhecimentos que aprendemos sobre os íons. Se vocês observarem os símbolos desse exemplo, eles têm algumas cargas positivas e negativas. Lembrando que, quando nós tivermos aí no símbolo uma carga negativa, quer dizer que esse átomo ele tem elétrons a mais do que normalmente ele teria. Quando tivermos cargas positivas, que são os cátions, significa que esse átomo ele tem elétrons a menos do que ele teria. Então, aqui no primeiro elemento, nós temos átomos, o G, no caso, com uma carga negativa. Ele deveria ter 9 elétrons, que corresponde ao mesmo número atômico. Mas com essa carga aí, ele tem um a mais, então no caso ele tem 10 elétrons. No segundo elemento, que é o H, ele teria aqui a carga 3 positiva, então significa que ele tem 3 elétrons a menos. Então, se ele tem o número atômico 13, ele deveria ter 13 elétrons, mas como ele tem 3 a menos, ele passa a ter 10 elétrons. Então, são átomos que possuem o número atômico diferente, mas eles possuem o mesmo número de elétrons. Aqui nós temos vários exemplos de isoeletrônicos, onde nós podemos utilizar os conhecimentos em cada um deles.
Então, no primeiro elemento do nitrogênio, nós temos aqui o 3, uma carga negativa. Então, significa que eu tenho o 7, que é o número atômico dele, que corresponde ao número de elétrons, mais 3, que dariam 10 elétrons. No segundo exemplo, nós temos 8, o número atômico, mais essa carga 2 negativa, que seriam 2 elétrons a mais do que o normal. Então, ele teria 10 elétrons. No terceiro exemplo, que é o símbolo F, nós temos um negativo. Significa que ele tem 1 elétron a mais. Então, se ele teria 9, então ele passa a ter 10 elétrons. No quarto exemplo, que é o neônio, ele não tem carga, tem um zerinho. Então, significa que ele mantém os seus 10 elétrons. E no último exemplo, que é o sódio, significa que ele tem um mais, significa que ele tem 1 elétron a menos do que ele teria. Então, se ele teria 11, agora então ele tem 10 elétrons. Então, aqui nós temos um último exemplo dos átomos isoeletrônicos. Aqui, para reforçar o que a gente falou até agora, quando nós tivermos os isótopos, significa que nós temos o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa e número de nêutrons. Quando for isóbaros, os átomos vão ter o mesmo número de massa, mas diferentes números de prótons e nêutrons. E quando eles forem isótonos, significa que eles terão os mesmos números de nêutrons, mas diferentes números de prótons e números de massa. Vamos encerrar a nossa aula de hoje resolvendo esse exercício. Dados os átomos imaginários, calcule o número de nêutrons e determine quais são os isótopos, isótonos e isóbaros. Então, analisando aqui os átomos A, B, C, D e E, são isótopos os átomos B, C e D, que eles têm aqui o número atômico 29, 29 e 29, e também são isótopos o átomo A e o átomo E, que tem o número atômico 30, né? Quem são os isóbaros? Os que têm o mesmo número de massa. Então, seriam os átomos A e B, que têm o número de massa 61, e o átomo C e E, que tem o número de massa 60. Já os isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, vamos calcular aqui o número de nêutrons de todos eles para a gente ver quem tem o mesmo número de nêutrons. Então, no átomo A, seria, então, aqui 61 menos 30, então, o número de nêutrons 31. No átomo B, 61 menos 29, seria 32 nêutrons. No átomo C, 60 menos 29, teríamos 31 nêutrons. E no átomo D, seria 60 menos 30 com 30 nêutrons. Então, os átomos que são isótonos são os átomos A e C, com 31 nêutrons. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos. Muito obrigada e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!